Bem, pessoal, nessa questão 17 ele vai trabalhar a ideia de domínio, né? Domínio de função. Então aí a gente tem uma função um pouco extensa, né? Então nós vamos ter que fazer uma análise um pouco detalhada nesse caso, né? Nesse caso aqui vamos analisar primeiro essa expressão que está dentro dessa raiz, depois essa expressão que está dentro dessa raiz e por último essa expressão aqui de baixo, tá certo? E identificar a ideia de domínio, né? Quando ele fala de domínio, de função, né, ele está querendo dizer especificamente quais são os valores do x, né? Quais são os valores que o x pode assumir, tá certo? Os valores que o x pode assumir. Aí percebam que nessa primeira expressão, né, na raiz de x menos 1 meio, né, essa expressão esse x menos 1 meio está dentro de uma raiz. Então a gente tem que lembrar que não existe raiz de número negativo, né? Então, qual é a primeira restrição para cá, né? Significa que esse carinha que está dentro da raiz, ó, esse carinha aqui que está dentro da nossa raiz, ele tem que ser positivo. Ou seja, ele não pode ser negativo, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero, né? Tá certo? A expressão que está dentro da raiz, na verdade aqui não é o x, né? É o x menos 1 meio, que tem que ser maior ou igual a zero, né? A expressão tem que ser maior ou igual que zero. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 1 meio para o outro lado e eu vou encontrar isso daqui, ó. X tem que ser maior do que 1 meio, né? E significa que para essa expressão aqui, para que ela possa existir, o x tem que ser maior do que 1 meio. Qualquer valor do que 1 meio torna a nossa expressão, né, verdadeira, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado uma reta, né? E eu vou marcar aqui o 1 meio, por exemplo, né? 1 meio eu vou dizer que ele está bem aqui, ó. 1 meio. Como ele tem que ser maior ou igual a 1 meio, 1 meio entra nesse intervalo, né? Então, qualquer número que seja maior ou igual a 1 meio faz parte desse domínio aqui, tá certo? Satisfaz essa condição, ou seja, qualquer número à direita de 1 meio junto também com 1 meio. Agora vamos para a segunda expressão, né? A segunda expressão é essa daqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, raiz de 8 menos 2x. Aí, de modo análogo, né? Como eu estou com uma raiz, né? Esse número aqui não pode ser negativo, ou seja, 8 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu vou resolver essa inequação, né? Para resolver essa inequação, de modo análogo ao anterior, que não é x, eu mando para o outro lado, né? Então eu vou ficar com o seguinte, ó. Menos 2x maior ou igual a menos 8. Não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. Fica 2x. Detalhe, quando eu multiplico por menos 1, eu altero todos os sinais, né? Se aqui no meio é maior ou igual, ele vai ficar sendo o quê? Menor ou igual, né, a 8. E esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? Certo? Então, ficaria x menor ou igual a 8 por 2. E 8 por 2 é 4, ou seja, x é menor ou igual a 4. É a outra condição aqui, né? Vou colocar uma bolinha aqui para identificar que são casos diferentes. Então vou fazer de modo análogo aqui, ó. Fazer uma outra retazinha aqui. E vou localizar o número 4, né? Que ele vai estar à frente do meio. Vou dizer, por exemplo, que ele está bem aqui. E qualquer número menor do que 4 ou igual a 4 satisfaz a condição, né? Então, ó, todos esses números aqui anterior ao 4 satisfaz a segunda condição, tá certo? Agora vamos para a nossa última restrição, né? A nossa última restrição é essa daqui, ó. Detalhe, aí você tá com a expressão, né? Menos x quadrado mais 8. Observação, né? Como está dentro da raiz, não pode ser negativo, né? Então ficaria assim, menos x quadrado, mais 8 não, mais 4, né, na verdade. Menos x quadrado mais 4 tem que ser o quê? Tem que ser maior
ou igual a zero, né? Porque está dentro da raiz. Só que tem um detalhe, né? Ó, essa expressão está no denominador, né? Não existe divisão por zero, tá certo? Então essa expressão não pode ser zero, ou seja, ela não pode ser negativa e também não pode ser zero. Então não pode ser maior ou igual. Tem que ser apenas o que? Maior, tá certo? Beleza. Como é que eu resolvo essa inequação, né? Isso aqui é chamado de inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui uma reta e nós vamos calcular onde a reta passa, onde essa parábola passaria no eixo x, né? Que essa retazinha aqui que eu estou colocando representa o eixo x. Se nós calcularmos as raízes, né, dessa equação do segundo grau, né, nós iríamos encontrar que o x' é 2 e o x duas linhas é menos 2. Calcular as raízes, né? Pega a função e iguala a zero. Então eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar o menos 2 e o 2, certo? O que acontece, né? Essa função aqui tem concavidade voltada para baixo, né? Por quê? Porque o a é menor do que zero. Então a minha parábola tem esse sentido aqui. Ou seja, ela vai fazer isso daqui, a nossa parábola. Ela faria algo nesse sentido, né? Deixa eu destacar de outra cor. Então vamos lá, faria algo nesse sentido a nossa parábola. Percebam uma coisa, né? Essas bolinhas aqui, elas não estão pintadas, né? Significa que o menos 2 e o 2 não fazem parte do intervalo que a gente vai encontrar, né? Elas só estariam pintadas se aqui fosse maior ou igual, tá certo? Como não é maior ou igual, elas não podem ser nem menos 2 nem 2, porque senão a expressão ficaria sendo zero quando eu substituo esses valores. O que é que ele quer? Ele quer todos os números que tornem a função maior do que zero, ou seja, a função acima do zero, né? No eixo y. Então essa parte aqui, ó, é toda positiva porque está acima do zero. E para cá é tudo negativo. Por quê? Porque está abaixo do zero, né? No eixo y. Tá certo? Então eu quero todos os valores de x que satisfazem isso. Quais são esses valores? São esses carinhas que estão nesse intervalo aqui, ó. Entre menos 2 e 2. Tá certo? Então como é que eu resolveria isso, ó? Aqui eu coloco outra reta, né? E marco esses pontos aí, ó. Vou marcar o ponto menos 2. Menos 2 está, por exemplo, para cá. E o 2 está antes do 4, né? E eu vou pintar esses carinhas aqui do meio. Beleza? Então aqui nós temos as três expressões analisadas em relação ao seu domínio, né? Só que se fosse separadamente, cada função dessa, aqui seria a resposta da primeira, aqui seria a resposta da segunda e aqui seria a resposta da terceira. Só que ele quer todas ao mesmo tempo. Como ele quer todas ao mesmo tempo, o que a gente faz? A gente olha, né, os momentos em que satisfazem essas três condições simultaneamente, né? Como assim? Olha só, eu vou traçar uma linha aqui e vou traçar outra linha aqui e vou traçar outra linha aqui e vou traçar outra linha aqui para a gente dar uma analisada, certo? Ó, percebam que esse intervalo aqui, ó, que eu vou marcar, aqui é do intervalo de menos 2 até 1/2, né? Esse intervalo aqui, ele não pertence às três retas, né? Ó. Por quê? Porque aqui na terceira reta tá ok, ó, ele tá pintado. Aqui na segunda reta ele também tá ok, ó, ele tá pintado. Já na primeira reta ele não tem, né? O intervalo não faz parte aqui da primeira reta. Então, ó, eu elimino essa primeira parte aqui, ó, ela não pode fazer parte da minha solução. Quando a gente olha, por exemplo, para essa segunda situação, né? Por exemplo, aqui, ó, do 1/2 até o 2, né? Então perceba que na terceira reta está pintado, na segunda reta também e na primeira reta também. Lembrando que como esse 2 aqui, ó, ele não está no terceiro intervalo,
aqui no final ele fica a bolinha aberta, né? Ou seja, eu pego todos os números entre 1 meio e 2, certo? E você já percebeu que nessa terceira situação aqui, né, tem uma parte que não está pintada, que é essa, então não pode satisfazer a nossa condição. Então qual seria a minha resposta? A minha resposta é os números que estão no intervalo, né, entre 1 meio, né, incluindo 1 meio, e o 2, sem incluir o 2. Essa representação pode ser colocada assim também, ó, fechada no 1 meio e aberto no 2, tá certo? E esse aberto no 2 aqui, né, ele também pode, em vez de aparecer esse colchetezinho para fora, pode aparecer apenas um parêntese assim, ó, certo? Então essa seria outra representação. Então, qual é o intervalo que nós podemos marcar aqui, né? Só restou o item A, né? A resposta seria o item A. Percebam que o item E é parecido, só que aqui, ó, tá aberto. Ele deveria vir assim fechado para ser o item E, né? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Não é uma questão fácil, mas essa é a maneira de resolver. Até o próximo vídeo.